Vamos lá. Então, a gente está começando a entrar na parte de aceleração, justamente porque nós queremos entender como definir aquelas coisas, aqueles objetos, aquelas quantidades físicas que a gente usa para fazer dinâmica, né? Ou seja, aceleração, força, energia, momento e assim por diante, certo? Então, nós começamos com a seguinte proposta. A gente calcula a aceleração num certo referencial e muda o referencial para ver o que acontece, certo? Ou seja, deixa eu fazer aqui o que nós tínhamos feito na última aula. Pessoal, alguma dúvida sobre efeito Doppler? Efeito Doppler dos dois lados, de um lado, com os dois movimentos, dois parados? Tá. Bom, depois que você vir, se tiver dúvida, é só falar, certo? Então, é importante a gente desenhar um pouco aqui para pensar no que está acontecendo, certo? Ó, eu comprei giz de outras cores, vamos ver se eu consigo fazer. Então você tem aqui um observador, o observador vai seguir um caminho qualquer. Esse caminho aqui, como a gente sabe, é dado por uma função horária, né? Você pode escrever assim, xmi de um certo parâmetro lambda, certo? Que você vai dizendo o valor de lambda, ele vai te dando esses números aqui ao longo da trajetória, certo? Agora a gente tem que lembrar que os números que eu estou recebendo aqui são essas coordenadas aqui, x1 e x0. Certo? Esse x0, tem que lembrar que ele é CT, certo? Ou seja, os observadores que estão assim, parados aqui, no relógio deles, marca-se esse tempo aqui, certo? Então esse é o número que vai para o número de ticks, o número de voltas, o número de qualquer coisa que seja, de decaimentos que aconteceu no relógio desses caras, certo? Então você imagina que o espaço-tempo é cheio desses caras, tá certo? Esses observadores aqui. E eles estão vendo essa partícula. E aí eles falam o seguinte, olha, quando no meu relógio deu 1, ele estava na posição x1 de 1, certo? Aí quando passa por esse outro observador, fala assim, aqui deu 3, ele estava em x1 de 3, tá certo? Então esses observadores que estão em queda livre, representados por essas linhas tracejadas aqui, eles vão medindo as características da trajetória, tá certo? E vão tabulando todas e vão montando uma tabelinha aqui, que diz o tempo e a posição, né? O tempo e a posição medida x1, né? E aí você tem aqui as posições, o tempo e você tem cada um deles, certo? Quer dizer, isso aqui não ficou bom, não. Deixa eu ver. É só assim, né? É só tempo e x1, certo? Então no tempo 1 ele estava em 2, no tempo 2 ele estava em 2,5, em 2,5, né? A gente pode fazer tudo aqui em anos-luz, que a gente chama de LY, light years, tá? E você monta essa tabelinha aqui, claro que a gente supõe que existem infinitos desses caras aqui, eles medem infinitamente precisamente, com infinita precisão as posições, então você tem essas curvas aqui, certo? Ok. O que é a aceleração aqui, então? Se eu meço esse cara aqui, ó, 2 pontos, né? Ou seja, isso aqui eu estou definindo como sendo d2 dt x1, certo? Ou a própria velocidade. É como que essas coordenadas, que têm esse significado físico, variam quando esse tempo passa, tá certo? Isso que é suficiente quando a gente está trabalhando com mecânica galileana, porque a gente consegue ver rapidamente que na mecânica galileana, isso aqui faz com que as acelerações sejam invariantes, certo? O tempo não muda de um referencial para o outro, as posições no máximo se deslocam, mas, ou mudam com velocidade constante, e a derivada da segunda de velocidade constante é 0, né? Então se você calcula F igual a ma num referencial, e você vai para um outro referencial y, que é dado por x mais vt, é fácil ver que a força continua sendo my, 2 pontos. Certo?
Justamente porque aqui o y, a derivada desse cara aqui é zero. Então, a equação de Newton ela é idêntica, independente do referencial, certo? Então, por que isso aqui é importante, pessoal? Porque se ela não fosse igual, as leis da física que eu derivasse num referencial não seriam equivalentes num outro referencial. Eu teria que fazer uma transformação apropriada, tá certo? E se a gente está interessado em descrever universalidades na física, a gente precisa encontrar essas coisas que são universais, ok? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ver se esse conceito aqui ainda é um bom conceito na relatividade restrita, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou dizer o seguinte, veja, eu vou pegar esse mesmo observador aqui, certo? E vou desenhá-lo de novo aqui. Só que agora eu estou no referencial com uma velocidade v para a direita, tá certo? Para cá. Significa que se eu for desenhar aquele cara lá, ele vai ficar assim. Ele estava inclinado um pouco para a direita, ele vai ficar inclinado um pouco mais para cá, ele vai ficar assim. Certo? Esse cara aqui, tá vendo que ele estava inclinado aqui um pouco para a direita, e agora ele desinclinou, fez uma mudança de referencial com uma velocidade mais próxima da velocidade média dele, tá certo? O que vai acontecer? Esse referencial aqui, y0 e y1, eu posso imaginar que tem também observadores aqui, que são os observadores em queda, né, com essas trajetórias verticais, só que os observadores aqui são diferentes desses observadores aqui, tá certo? Mas eles também são capazes de medir isso aqui e isso aqui. Então eu vou criar uma tabelinha, da mesma forma ali, eu vou pegar aqui, ó, vou escrever aqui a tabelinha, e vou falar o seguinte, eu vou pegar essa mesma trajetória, né? E esses caras aqui fizeram esse trabalho, e agora os observadores y vão fazer o mesmo trabalho. Eles vão falar, bom, quando o y0 era igual a 1, né? Digamos, o x era igual a 8, sei lá, mudou qualquer coisa. Botar 1 e 1 aqui também, 2, e aí foi para 1,1, certo? E monta essa tabela. Novamente, supõe-se que isso aqui é infinito, esses observadores todos conseguem se sincronizar e conversar. Tem toda uma série de modelagens, de hipóteses físicas extremamente importantes que a gente faz, tá? E talvez que aqui more vários dos problemas da gravitação quântica e tudo mais, mas vamos deixar para lá por enquanto. Então a gente supõe que essa informação existe, é comunicável, e esses caras aqui são capazes de tabular dessa forma. Então eu também sou capaz de calcular esse cara aqui, ó. dy1 dy0, né? 0, 2. E aqui eu boto um C2. Só para ter a mesma unidade daqui, tá? Porque aqui é T, ali é para ser T, tem que botar um C aqui. Eu também posso calcular esse cara aqui. Certo? Agora veja. Aqui eu tenho essa medida dessa aceleração. Será que se eu fizer um boost em algum sentido dessa quantidade para esse referencial, eu vou medir essa mesma coisa aqui? Né? Ou seja, será que eu consigo relacionar o x1, 2 pontos, com essa derivada aqui de forma simples? Porque se tiver uma transformação que dependa da velocidade, significa que o próprio conceito de aceleração depende da velocidade. Então ele depende do referencial onde você fez a conta. Significa então que esse conceito aqui é ruim. Tá certo? Ele não é covariante ou invariante em algum sentido. Certo? Então foi isso que a gente fez na aula passada. A gente pegou essas duas brincadeiras aqui e fez o seguinte. Né? A gente sabe que x0, x1 de x0, vou botar de t aqui para simplificar, ok? Vai, quando mudar o sistema de coordenadas, vai em φ y0 de x0 e x1 de t, ok? Todo mundo entende o que eu estou fazendo aqui? E aqui vai ser o φ1 y x0 de t. Tá certo? Esse aqui é o mapa. Esse é o mapa que leva esse cara aqui nesse cara aqui. Tá certo? Esse cara aqui é o y, y de y0
Tá certo? E esse cara aqui é o x esse cara aqui é o x de x0. Bom, então, a gente sabe aqui que como é que vai ficar isso? Vai ficar que y0 de x0, que é essa componente aqui, é igual a essa transformação de Lorentz, que nada mais é do que gama x0 menos v sobre x1 de v. Todo mundo concorda? É só transformação de Lorentz. E dy0 de x0 vai ser como? Derivada desse cara aqui dá 1. Então vai ficar a gama aqui não muda, é constante. Derivada desse primeiro cara é 1. E a derivada desse cara aqui vai ser x1 ponto sobre c, porque aqui é x0, certo? Vai ficar menos v sobre c2, que é esse c que tinha mais o c que vai aparecer aqui, x1. Parece um fator de Lorentz, mas não é ainda, tá certo? Porque tem essas duas velocidades diferentes aqui agora, certo? Maravilha. Agora, se eu fizer o meu dy0 de x0, bom, eu já fiz isso, a gente pode simplesmente olhar e ver que esse cara aqui é sempre maior que zero, certo? O maior número que eu posso ter aqui é quando esse cara se aproxima da velocidade da luz e esse cara se aproxima da velocidade da luz. Mas nenhum dos dois pode ser a velocidade da luz. Então é sempre um número menor dividido por um número maior. Mas isso é sempre menor que 1, então esse número é sempre positivo. Certo? Como esse número é sempre positivo, significa que, veja, essa aqui não é a coordenada y. A coordenada y é uma função horária da posição da coordenada y como função de x, de x0, certo? Ou seja, é esse ponto aqui. Essa coordenada que é função da outra, pode ser usada como tempo, justamente por causa disso. Porque ao longo da curva, essa coordenada varia de forma monotônica em relação a essa. Monotônica significa que quando uma aumenta, a outra aumenta também, tá certo? Quando você tem uma relação monotônica entre duas variáveis, significa que existe uma relação inversível entre elas. Você pode calcular y de x0, y0 de x0 ou x0 de y0. Mas lembrando, esse cara aqui, ele não é a coordenada genérica y, tá certo? Esse cara aqui é a coordenada para essa curva especial que a gente está tratando, tá vendo? E por isso que o tempo dela pode ter essa relação simples. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o aluno se confunde, porque ele lembra que y0, se você pegar como uma transformação de Lorentz, é gama x0 menos v sobre c x1. Depende de x0 e x1, tá certo? Significa que não existe uma relação simples entre x0 e y0, porque depende da posição. Se eu mudar a posição, muda a relação aqui, certo? Mas se eu fixo esse cara numa certa função de x0, agora sim eu consigo fazer uma relação entre essas duas coisas, que é dado por essa expressão aqui em cima. Tá certo? Por isso que eu estou chamando a atenção a esse fato aqui. Essas parametrizações das curvas, elas confundem muito, tá certo? É fonte de muita confusão para quem está aprendendo isso aqui pela primeira vez. Por isso que eu estou dando essa ênfase toda. Bom, mas se eu posso fazer isso, isso facilita a minha vida, porque agora eu quero calcular derivadas desse negócio aqui em relação a y, porque eu quero calcular esse cara aqui, ó. Mas eu não preciso calcular ddy0, basta eu calcular ddx e depois usar dx dy0, tá certo? Porque aí eu uso a regra da cadeia para implicitamente calcular aqueles caras lá. Bom, antes disso, o que a gente consegue ver facilmente é que a aceleração que nós tínhamos era a seguinte, d2 dx0 2 x ponto 1 sobre c2. Certo? Ou seja, como eu estou parametrizando a minha curva usando o próprio parâmetro x0, é claro que a derivada primeira
né? A derivada, eu não escrevi, né? A derivada primeira, né? Ou seja, isso aqui, deixa eu escrever aqui mesmo. Lembrando que x é x de t, vai ser igual a x0, que nada mais é do que ct, vírgula, é x1 de t. Se eu derivo isso aqui em relação a t uma vez dá c, se eu derivo em relação a t duas vezes dá zero. Então, porque eu parametrizei essas coordenadas por essa, a derivada segunda disso aqui é sempre zero. Por isso que eu tenho esse formato aqui especial. Ali nós estamos a transformação de lado, você falou que o x seria derivada segunda. É 2 pontos no x ou é o primeiro? Aonde? Aí no gama, aí pro lado. Aqui, derivada primeira. Primeiro? Isso, porque eu derivei uma vez só. Derivada desse cara aqui deu c, mas eu estou derivando em relação a x0, né? Então fica dx0 é 1. E aqui fica, né? dx1 dx0, que é igual a 1 sobre c dx1 dt, o que eu chamei de x1 ponto sobre c. Só isso. Certo? Então, a gente quer agora fazer a derivada desse cara aqui, ó. A gente fez a derivada desse para encontrar a questão do tempo, mas agora a gente quer calcular essa derivada aqui, ó. dy1 dy0, a gente vai calcular como sendo dy1 dx0 dx0 dy0. Certo? Justamente pela monotonicidade da relação dessas pessoas. É sobre isso, certo? Fácil de vocês deduzirem isso. Então, eu sei que dx0 dy0 vai ser igual a isso aqui, ó. 1 sobre gama 1 menos v x1 sobre c quadrado. Isso. Ok? Ou seja, dx0 dy0 é 1 sobre isso aqui. Tá lá. Ok. Então, agora que eu quero calcular... Cadê a minha expressão? Eu não escrevi, né? Deixa eu escrever aqui. y1 de x0 ou t, tanto faz, eu tenho usado os dois. Gama. Esse cara aqui é o x1 de x0, de t que eu tenho usado, menos v sobre c x0. Certo? Transformação de Lorentz também. Agora eu quero a derivada desse negócio aqui, mas eu já simplifiquei minha vida. Em vez de eu ter que derivar em relação a y0, eu derivo em relação a x0 primeiro e depois uso isso aqui, né? Uso o derivado em relação a x0 e depois y0. Porque aí eu consigo relacionar mais facilmente com o que eu tinha antes. Então, dy1 dx0 vai ser igual a quê? Gama x1 ponto sobre c menos v sobre c. Certo? E aí... Oi? É a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? É o dx1 dx0. É isso aqui, ó. dx1 dx0 é x ponto sobre c. Ok? Só que agora eu preciso disso aqui, ó. dy1 dy0 não vai ser tão simples assim, só a subtração das velocidades. Vai ser gama x1 ponto menos v sobre c, só que agora eu tenho que multiplicar por dy dx que está lá. Desculpa, dx dy que está lá, que é 1 sobre gama 1 menos v x1 ponto sobre c2. O gama vai embora, mas agora eu tenho uma função do tempo no denominador. Então, se eu quiser calcular a derivada segunda disso aqui, vai ficar assim, ó. d2 y1 dx0 2 vai ser igual a dx0 de dx1 dy0 vezes dx0 dy0.
Tudo certinho? É que eu não estava enxergando o que estava escrito. Tá. Então, vocês concordam com isso aqui? Né? É só, eu fiz a mesma brincadeira, tá? A derivada em relação a y é a derivada em relação a x vezes a derivada de x em relação a y. Certo? É a regra da cadeia. Ok, mas como é que fica? Vai ficar a derivada desse vezes esse, depois mais esse vezes a derivada desse. Vamos fazer o primeiro que é o mais fácil. Vai ficar assim. Vou botar só o igual aqui, para a gente ter espaço. Então, a gente está continuando essa igualdade aqui. Então, vai ficar assim. x1 ponto sobre C2, 1 sobre 1 menos v x1 ponto sobre C2, tá certo? Que é esse termo aqui, tá? Essa derivada desse cara aqui. Eu, no fim, vou botar esse termo aqui multiplicando todo mundo. O próximo termo vai ser assim. Eu quero, agora, isso vezes a derivada desse cara aqui. A derivada desse cara aqui, eu tenho que botar um 2 aqui, botar um menos na frente e derivada desse cara aqui. Mas veja, a derivada de uma coisa no denominador derruba o menos 1. Mas quando eu pegar a derivada daqui, vai ficar positivo, certo? Mas, se vocês se confundirem, vocês me falam. Esse cara vai ficar assim. x1 ponto menos v sobre c. Aquele cara ali ao quadrado, como eu falei. 1 menos v x1 ponto sobre 2 ao quadrado, tá certo? Vezes a derivada disso aqui. Como eu falei, a derivada desse cara aqui traz o menos que cortou com o menos que eu acabei de falar. E a derivada desse cara aqui vai ficar v x1 2 pontos sobre c3. Certo? Então vai ficar v x1 2 pontos sobre c ao cubo. Ok? E tudo isso multiplica dx0, que eu vou botar x0 ali, 1 menos v x1 ponto sobre c2. Tá certo? Que é isso aqui. Que é esse pedacinho aqui, ó. Ok. Como é que a gente faz agora, pessoal? Tá vendo que eu tenho esse cara aqui, ó, elevado a 1, e esse cara aqui elevado a 2. Tá certo? O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer esse cara a 2 e 1 menos v x ponto 1. Cara, eu tenho a impressão que esse giz é ruim de ver. Deixa eu ver outro aqui. Cara, esse aqui eu acho que vai ser pior. Pior, né? Não? Vai ficar 1 menos v, certo? E aqui eu boto 2 para compensar esse cara que eu botei aqui em cima, tá certo? Aqui eu tenho x1 2 pontos sobre C2, eu tenho x1 2 pontos sobre C2 aqui também, eu posso botar em evidência, tá certo? Vai ficar assim, x1 2 pontos sobre C2, o colchete aqui, agora vai ficar assim. Esse é x ponto sobre menos v vezes esse pedacinho aqui. Okay? Aqui a gente vai botar 1 menos v x ponto sobre C2
A ao quadrado. Deixa eu ver se não faltou ninguém. 1 sobre gama 1 menos V x1 ponto sobre C2. Bom, mas veja aqui, ó. Menos 1 menos isso aqui, Vx ponto. Aqui eu tenho menos Vx ponto, aqui eu tenho mais Vx ponto, tá vendo? Esse com esse cara aqui, ó, dá igual a esse cara aqui. Certo? Então vai sobrar o 1 e vai sobrar esse cara com esse cara aqui. Mas o que é isso? Assim, x 2 pontos 1 sobre C2. Então aqui em cima vai ficar assim, 1 menos V2 sobre C2, dividido por 1 menos Vx ponto sobre C2, só que tem mais um fator aqui, fica o cubo. Ok? Então esse aqui, para lembrar vocês, é D2y1 dy02. É a derivada segunda do y1 em relação a y0. Então vocês vejam que não é nem um pouco trivial, certo? Ou seja, se eu faço um experimento no referencial com velocidade zero, eu calculo x2 pontos sobre c usando aquelas tabelas que eu acabei de discutir com vocês. Aquelas tabelas que têm um significado físico, que foi aqueles caras mediram no referencial deles, né? Se eu faço em outro referencial, eu sei que vai ser diferente, não vai ser simplesmente essa derivada aqui. Tá certo? E aí? O que eu faço com isso? O que vocês acham que a gente pode fazer? Espera um pouquinho que faltou um cara aqui. Tem esse gama aqui, ó. Ok? Como é que a gente faz para definir medida? O que a gente fez o tempo todo para definir medida? Né? Ou seja, a gente tinha o referencial original, onde a gente falou que a gente vai definir o eixo do tempo como aquilo que eu meço no relógio dos caras que estão parados nesse referencial, e as distâncias como aquilo medido pelas réguas desses caras. Mas eu estou sempre me referindo a esse referencial onde os objetos estão parados. Certo? Mas uma curva com uma aceleração, ou até mais complicado com uma aceleração, né, com uma derivada terceira, quarta, quinta, ela não vai ter um referencial onde ela está parada. Certo? Ou seja, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Deixa eu voltar aqui para o desenho. Então, a gente volta aqui para o nosso referencial original. A gente tem aquela curva assim, esse cara está fazendo isso aqui, certo? Aí eu vou pegar um instante qualquer aqui, por exemplo. Digamos que esse instante aqui, a tangente é exatamente para cima, certo? Nesse instante especial aqui, eu tenho que x ponto igual a zero. Certo? Porque ele veio outro, mas num certo momento ele estava a velocidade para um lado, acelerou para o outro, parou. Naquele instante ele está com velocidade zero instantaneamente aqui, ó. Certo? Nesse instante, esse cara aqui, você vai ter só um fator gama. Né? Esse cara aqui é gama menos 3. Desculpa. Esse aqui é gama menos 2. Todo mundo concorda? Isso aqui é gama menos 2? É o fator de Lorentz, né? Gama menos 2. Então, vou ter só um fator de gama ao cubo aqui, no denominador, certo? Mas, nesse referencial, à medida que os meus observadores verticais aqui estão fazendo, nesse instante específico, coincide com as medidas que a minha partícula vai fazer.
certo? Naquele instante. Se eu for medir o que está acontecendo aqui, nesse momento, a minha partícula certo? Só que a gente sabe que está com essa velocidade aqui nesse instante, significa que a superfície de simultaneidade dela está aqui, né? Aqui seria a velocidade da luz, certo? Então, esse cara seria a tangente dela, aqui seria a superfície de simultaneidade, então as distâncias estaria aqui, e a passagem de tempo também ia estar em outra direção. Certo? E não coincide mais com esses caras aqui. Mas eu posso fazer uma transformação de Lorentz nesse instante especificamente e zerar essa velocidade aqui. Tá certo? Então, se eu vou fazendo a cada instante uma transformação de Lorentz e colocando o meu objeto parado, tempo a tempo, a tempo, a tempo, eu vou conseguir descrever a aceleração tal como o próprio objeto é capaz de medir. Porque se eu estou colocando referenciais em que esse objeto está instantaneamente parado a cada instante, significa que as medidas que eu estou fazendo lá coincidem com as medidas que o objeto vai fazer com o seu relógio e com suas réguas. Tá certo? Mas isso é o mesmo que eu fazer o seguinte truque. Eu vou, para cada instante de tempo, eu vou fazer uma transformação de Lorentz diferente e vou escolher que o meu V é igual a x ponto. Então não é uma transformação de Lorentz, é uma família, né? Eu vou fazer aqui uma família de transformações de Lorentz né? Em que em T eu faço ela com a velocidade v igual a x ponto de t. Certo? Mas se eu faço isso, como é que fica a minha aceleração? Nessa família de referenciais. Nessa família de referenciais, a aceleração que eu vou chamar de alfa vai ser igual à expressão que eu já obtive. Porque veja, essa aqui é a aceleração que eu obtenho no referencial com velocidade v. Certo? Mas eu quero que ela seja, para cada instante t, a transformação com v igual a x ponto. Então eu boto x ponto aqui. Então vai ficar assim. x2 ponto. Aqui tem o fator de C2 vai embora, tá? x2 pontos, aí vai ficar assim. 1 menos v. Aí eu vou trocar isso aqui por x ponto sobre C2, tá certo? Esse cara aqui tinha um termo de raiz que subiu aqui, né? Então fica 1, vai ficar 3 meios. Okay? E aqui, como é que vai ficar? Vai virar um fator de Lorentz também, tá vendo? Ó, só que é o cubo. Então vai ficar assim. 1 menos x ponto ao quadrado sobre c ao quadrado elevado ao cubo. Oi? Não, a gente vai trocar, né? Porque vai ficar... Eu desço esse para cá, vai ficar menos 3 meios, aí vai ficar, né, sobe do jeito que você está falando. Ou seja, isso aqui vai me dizer que alfa, que é definido assim, vai ser x2 pontos. Só que veja, na hora que eu fizer isso aqui, eu vou ter o fator de gama ao cubo. Certo? Só que é o fator de gama calculado em x ponto. Oi? Por que o C2? É só porque eu defini assim. Tá? Posso fazer o seguinte. É porque o alfa... Deixa eu definir o alfa aqui. O alfa é igual a isso porque o alfa é igual a C2 dy dy 0. Só que tem que levar que fazendo essa transformação de Lorentz para com v igual a x ponto. Aqui é 2, tá?
só para dizer algoritmicamente. Eu pego esse cara aqui e calculo aqui o meu x 2 pontos. Ponto final. Calculei o x 2 pontos. Se eu pegar esse meu x 2 pontos e fizer uma transformação para encontrar ele num novo referencial, eu vou encontrar isso aqui. Tá certo? Só que em cada instante t eu faço uma transformação de Lorentz diferente. Certo? E para cada transformação de Lorentz no instante t, eu vou escolher essa velocidade aqui. Isso me define esse cara aqui. E eu boto o C2 aqui só para ficar com unidade de aceleração. Certo? E aí pronto, aí eu tenho essa expressão aqui em cima. Okay? Então esse cara aqui vai dar... eu já escrevi aqui, já está embaixo. Então veja, esse é um conceito de aceleração invariante. Por que é um conceito invariante? Eu poderia começar a minha descrição, aqui eu comecei com a descrição nas coordenadas x, certo? Aí eu fiz uma transformação de Lorentz para certa coordenada y e descobri que se eu for fazendo transformações de Lorentz diferentes, eu vou obter esse cara aqui. Digamos que eu tivesse começado num referencial z, em coordenadas z com outra velocidade. Eu ia ter uma curva diferente, eu ia ter o meu z2 ponto, né, a minha derivada do z em relação ao z0, mas eu poderia pegar a transformação do z para um referencial y qualquer, com uma velocidade arbitrária, e fazer a mesma escolha, né? Fazer uma escolha igual aqui, só que agora com a velocidade nova em relação ao z ponto. Eu ia obter a mesma coisa, eu ia obter isso aqui de novo. É a mesma coisa do tempo próprio. O tempo próprio ele é um invariante de uma forma muito engraçada, né? Porque ele é invariante porque a gente define um referencial especial, onde aquilo ali vai ser medido. E ele é invariante porque aquele referencial já está definido, entendeu? Ele não está em aberto, certo? Então isso aqui é a velocidade, é a aceleração invariante. E ela carrega em si aquilo que eu falei para vocês. Esse cara é a velocidade medida no referencial onde a partícula está instantaneamente em repouso, né? Imagina que a aceleração não é rápida o suficiente para que você possa considerar que essa velocidade é constante durante pelo menos um espacinho de tempo. Significa que a partícula que está sendo acelerada, ela pode fazer medidas ali considerando um referencial onde ela está parada durante um tempo razoável, entendeu? Essa hipótese aqui faz com que esse cara tenha esse significado de aceleração medida com os instrumentos presentes na partícula que está sofrendo aceleração, certo? E o que a gente vai ver é que basicamente é isso aqui que a gente mede, certo? Quando você está no laboratório, você pode botar o laboratório todo em queda livre, mas você junto com a coisa que você está medindo estão instantaneamente parados o tempo todo e você está fazendo medidas ali. Então a gente tinha discutido até, né? A gente fala, por exemplo, se eu tiver aceleração constante. Bom, se eu tiver aceleração constante, a gente sabe, a solução desse negócio aqui é uma coisa do tipo x igual a x0 mais v0t mais, né, a aceleração t quadrado sobre 2. Esse negócio claramente vai ficar mais rápido que a luz, certo? Agora, o que nós vamos ver também é que esse cara é o importante. Porque esse cara, se ele for constante, isso que eu estou falando não acontece mais. Se a aceleração que eu meço for constante, né, ou seja, se eu estou dentro da nave espacial e eu estou medindo uma certa aceleração e ela é sempre constante, eu nunca vou passar a velocidade da luz. Tá certo? E aí, então, os conceitos de momento e energia vão fazer sentido de novo. Certo? Aceleração própria. E eu esqueci de falar, né? Aceleração própria. Ok. Ela é interessante porque você ainda pode escrevê-la da seguinte forma. Tá, joia. Alfa é igual a d dt gama x ponto.
Vocês conseguem ver isso? Deixa eu ver se eu não estou fazendo. Tem que fazer uma continha para ver, né? Mas a gente pode fazer aqui rapidinho. Esse cara é DDT de x ponto dividido por raiz de 1 menos x ponto ao quadrado sobre c quadrado. Certo? Esse cara aqui vai ser igual a x 2 pontos dividido por raiz de 1 menos x ponto quadrado sobre c ao quadrado, mais... Por que mais? Porque a derivada desse cara aqui caiu menos meio, depois a derivada aqui caiu 1. Né? Menos meio corta com o 2 que vai cair daqui. Então, vai ficar x ponto, x 2 pontos, dividido por C2. Deixa eu ver se eu não estou fazendo uma besteira. Tem que ter um C2. Tem que ser isso mesmo. E aqui vai ficar 1 menos x ponto ao quadrado sobre C2 elevado a 3 meios. Certo? Mesma coisa aqui, vai ficar assim. X 2 pontos, 1 menos x ponto ao quadrado sobre C2, dividido por 1 menos x ponto ao quadrado sobre C2, né, que está a 3 meios aqui, né, mais esse cara aqui, que vai ser o quê? X 2 pontos, x ponto sobre C2, espera aí, eu já posso botar esse cara aqui em evidência. Falta alguma coisa aqui, né? Tá, quando eu derivei esse cara aqui, eu esqueci de botar esse cara aqui que estava em cima já antes, tá? Então por isso que aqui vai ficar ao quadrado. Então é ao quadrado, e claramente esse termo aqui corta com esse cara aqui, e eu vou ter x 2 pontos gama ao cubo. Certo? Então é só porque depois a gente vai usar essa formulinha aqui, e é bom vocês entenderem de onde é que ela vem. Vamos fazer agora o seguinte. Vamos calcular a seguinte quantidade. Eu vou definir... Peraí, eu pulei uma página aqui. Peraí. Tá aqui. Qual a relação? A relação entre e aceleração própria. Né? É meio óbvio, a gente vai fazer a seguinte pergunta: será que a gente definiu nossa velocidade assim, que é a derivada em relação ao tempo próprio? Certo? E a pergunta é a seguinte: será que a mi, que é definido por d por mi, d tal, é essa aceleração própria aqui, ou está relacionado com essa aceleração própria aqui, né? Essa aqui. E a gente vai fazer a conta agora de forma covariante para ver o que está acontecendo, certo? É meio natural esperar que sim, tá certo? Mas qual é a vantagem de eu simplesmente... Qual a vantagem de eu fazer essas contas todas, ao invés de simplesmente falar, tal é um invariante. Então, se eu derivar em relação a tal, aquela quantidade vai permanecer sendo um vetor. Então, eu vou fazer isso aqui sempre. Eu vou derivar em relação a tal várias vezes e eu defino isso como minha velocidade. A vantagem de você fazer essa conta é porque você entende isso aqui. Porque te força a encarar o significado físico do que você está fazendo. Tá certo?
Porque o fato daquilo ser invariante não te dá muita intuição física do que está sendo carregado nessa definição. Mas fazer aquilo ali serve, entendeu? Você tem essa visão geométrica desses como é que se diz? Em repouso em relação ao observador, à trajetória, certo? Bom, vamos calcular o primeiro cara, que é dxmi, d tal, certo? Isso aqui a gente faz assim, dxmi, dx0, dx0, d tal, certo? E a gente tem que lembrar, cadê? Eu não escrevi aqui, né? Não. Que d tal é igual a raiz de x.mi, x.ni, eta mini, dt. Todo mundo lembra disso aqui? Certo? Isso aqui, é claro, está com uma cara de fator gama, tá? Mas vamos deixar assim por enquanto. E eu vou usar frequentemente agora a notação de subir desse índice que eu já expliquei para vocês, tá? Então eu vou escrever esse cara aqui. Tem um menos mi x.mi dt. Bom, sabendo disso, a gente pode reescrever aqui. Por que eu estou fazendo essa brincadeira aqui, pessoal? Porque eu quero sempre relacionar com aquela derivada ddt que a gente está acostumado, tá? Então, isso aqui vai ficar como? Vai ser x.mi sobre c vezes... Deixa eu ver se está certo. Que esse pedaço aqui é esse pedaço aqui, tá? Que é o x.mi sobre c. E esse cara tem um c aqui também, que multiplica o dx d tal é dt d tal, então é 1 sobre esse negócio aqui. Alfa x ponto alfa. Pessoal, a anotação aqui, se confundir vocês me avisam, tá? Eu vou usar essas notações mais compactas aqui agora, certo? Entender aqui? Aqui. Espera só um pouquinho que eu errei aqui, faltou o fator de c ao quadrado aqui, tá? O nosso tempo próprio é definido assim, né? Tempo próprio é a raiz da métrica com sinal na frente, né? Calculado nas tangentes, dt. Tá certo? Mas eu posso usar tanto o tempo próprio quanto t, porque tem uma relação de 1 para 1, no mesmo sentido que a gente discutiu ali atrás. Isso mostra pra gente que dt, d tal, é igual a isso. 1 sobre raiz de menos x.mi sobre c. Tá certo? Se vocês abrirem isso aqui, pessoal, 1 sobre... que é a derivada do x0? É c, né? Porque desculpa, o zero x0 é ct. Isso, derivada em relação a t, é c, corta com c2, então vai ficar, e tem o sinal de menos aqui. Então esse cara aqui é 1 menos xi ponto. É o módulo da velocidade. Tá certo? Então esse cara aqui é o fator gama para essa velocidade agora aqui, que é o módulo da velocidade total. Tá certo? Aqui a coisa covariante já entra a tridimensionalidade aqui naturalmente, tá? Então a velocidade própria, em termos da velocidade coordenada, digamos assim, é isso aqui. É a velocidade própria com fator gama que corta o c, vai embora. Ok? Ótimo.
Então vocês vejam que a velocidade aqui, ela também tem uma coisa interessante, ela é limitada, né? Porque quando você vai se aproximando de C, um pouquinho, essa velocidade aqui vai para o infinito, certo? Antes dessa aqui chegar em C, certo? Então essa aqui não é limitada, mas essa aqui é limitada. Espera aí, é o contrário? Falei... Isso, essa aqui é limitada e essa aqui não é limitada, certo? Tá. Ok, agora vamos fazer a derivada desse negócio aqui. D tal. Lembrando, isso aqui é... Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai fazer 1 sobre C, aí a gente bota assim, x ponto dividido por raiz de menos x ponto alfa sobre C2, ponto, e aqui 1 sobre C2. Todo mundo entende o que eu estou fazendo aqui? Esse é o ddt dessa quantidade aqui, vezes o dt de tal. Né? Da mesma forma que ficou aqui, né? Dx dt, dt de tal. Tá certo? Eu quero calcular a derivada do u, tá certo? O u está aqui. É isso aqui, ó. A derivada do u em relação a tal é a derivada do u em relação a t, vezes a derivada do x0 em relação, e a derivada do x0 em relação a tal. Certo? Ou, se for em relação ao t, é só assim. Certo? E aqui esse ponto é a derivada que está entre parênteses. Certo? Com o que a gente acabou de fazer ali. Como é que vai ficar esse cara? Espera aí, a gente já fez? Ah, não, isso é um pouco mais complicadinho, é um pouco mais complicado. Tá. Porque ali não tem contração entre os índices, tá vendo? Aqui, ó. São só as quantidades. Ali vai ter contração, então fica um pouco diferente, porque a aceleração numa direção onde está tendo movimento é diferente da aceleração em relação a outra direção, assim por diante. Vamos lá. Isso aqui vai ficar x dois pontos, dividido por menos x ponto alfa sobre C2. Por que eu faço isso? Porque eu não fiz nas minhas notas chamar isso aqui de D maiúsculo, mas pode simplificar a vida. Mas eu vou deixar aberto assim, vamos fazer com todo detalhe de qualquer forma. Certo? Aqui vai ficar aqui, ok. Agora a derivada desse cara aqui. Vai ficar mais. Então, ó, derivou esse, por isso que ficou assim. Agora a derivada desse aqui, certo? Então vai ter x ponto i dividido por raiz de menos x alfa ponto x ponto alfa sobre C2. E a derivada desse cara vai ficar como? Que é o expoente aqui, vezes a derivada interna, que vai ser menos x. Deixa eu fazer assim. Eu vou fazer uma vez assim. Alfa, x ponto alfa, menos x alfa. Certo? E esse aqui dividido por menos x ponto alfa sobre C2, só que agora é elevado a 3 meios, tá? Até aqui tudo bem? Eu fiz aquilo ali daquela forma só para vocês não se confundirem quando eu fazer de uma forma mais rápida, que é a seguinte. Eu derivei esse cara aqui. A derivada é aqui, é a derivada desse vezes esse, a derivada desse vezes esse. Só que eu posso subir e descer o índice à vontade, porque a minha métrica eta, ela é constante. Ela não depende do tempo, não depende de nada. Ela é um monte de número, certo? Então eu posso tirar a métrica daqui e descer, escrever esse cara como índice embaixo e subir esse índice daqui. Isso está claro para vocês? Ou seja,
Isso está claro para vocês? Não? Vamos lá. x2 pontos alfa é igual a eta alfa beta x2 pontos beta. Ou, se você preferir, o contrário, né? Talvez seja mais fácil pensar que você define... Porque esse é o símbolo que existe, tá? Ou seja, esse cara aqui é o derivado. E o que existe é esse aqui. Que é x ponto... Está fazendo com 2 pontos? Um ponto tanto faz, tá certo? Esse cara aqui é eta alfa beta. Certo? É assim que a gente define o símbolo com os índices embaixo. Certo? Só que esse cara aqui, eu posso escrever assim, ó. X beta, eta alfa beta, derivada aqui. Mas isso aqui é a derivada de x alfa 2 pontos. Certo? Então eu posso subir esse índice independente da derivada aqui. Justamente porque o meu eta é constante. Em outras circunstâncias eu não vou poder fazer isso, mas aqui eu posso, na relatividade restrita, certo? Então eu posso tirar o eta daqui e subir o índice desse cara aqui e chegar nessa expressão aqui. Tá certo? Ou seja, se eu quiser fazer em toda a sua glória, eu posso fazer assim. Isso aqui é 2 pontos de x beta eta beta alfa x alfa ponto. Certo? Isso aqui é igual a isso aqui, que vai ser igual a x beta ponto ponto, eta beta alfa, x alfa ponto, e isso aqui é x ponto ponto, beta, eta beta alfa, x alfa ponto, que é x beta, 2 pontos, x beta ponto. Só que beta é um índice mudo, eu posso trocar para alfa. Certo? Tudo bem isso aqui? Então, esse termo aqui é igual a esse cara aqui, dá um fator de 2, corta com esse 2 daqui, o menos corta com menos, e a gente pode fazer mais um passo aqui. Ou seja, d u mi d tal vai ser igual a por menos x ponto alfa, x ponto alfa, C2. Veja, quando eu juntar esse cara com esse cara aqui, um desses fatores, eu vou ter esse fator aqui ao quadrado, tá vendo? Esse fator aqui fica comum, e esse aqui também, tá certo? Então vai ficar assim. Posso botar um parênteses aqui, certo? Aí aqui eu vou ter 1. Aí, como eu falei para vocês, esse termo é igual a esse, corta com 2, o menos, menos corta, fica mais. Então fica mais os termos que eu tenho a mais ali, que são... Espera um pouquinho que eu não posso botar esse cara em evidência. Okay. Então, vai ficar ali. Deixa eu ver se tá besteira. Isso. X ponto mi. x2 pontos alfa, x ponto alfa sobre C2, que é esse cara aqui, deixa eu ver, e esse aqui ainda tem um fator extra de menos x ponto alfa sobre C2. Deixa eu ver se... Acho que tá bom. Bom, tá tudo compreensível até aqui, pessoal? Eu vou botar esses caras juntos, vai ficar assim. 1 dividido por menos x ponto alfa,
x ponto alfa sobre C2, certo? Esse cara aqui, eu vou deixar por enquanto ele assim, vai ficar x2 pontos mi, que multiplica menos x ponto alfa sobre C2, né? Aqui eu já vou botar o quadrado, então tiro o denominador daqui, certo? E aqui vai ficar mais x ponto mi, x ponto alfa, 2 pontos, x ponto alfa, sobre C2. Ok? Agora vamos fazer o seguinte truque. Eu vou trocar esse cara aqui. Deixa eu ver qual é o melhor trocar. Eu vou trocar esse cara para ni. Ok? Vou fazer a seguinte brincadeira aqui. Esse cara aqui eu vou chamar de x, 2 pontos, ni, dividido por menos x ponto alfa sobre C2. Agora veja, aqui eu quero que entre um x mi, mas aqui está x ni. Então eu vou botar aqui delta mi, mi. Delta de Kronecker, ele muda o índice aqui, né? Agora sim, menos x ponto alfa, não, isso, mais, esse cara fica x ponto mi, e aqui fica x ponto ni. Né? Isso aqui tudo de C2. Ok? Deixa eu ver se dá para fazer mais fácil que isso, dá? Eu não simplifiquei tanto nas minhas notas, mas eu acho que dá para botar um formato mais legal aqui, tá vendo? Deixa eu ver, ó. Eu vou fazer o seguinte. Vai ficar du mi d tal. Aí vai ficar assim. X 2 pontos ni sobre menos x ponto alfa sobre C2 ao quadrado. Esse cara é a contração dele com ele mesmo, tá certo? Eu posso botar ele aqui e aqui eu boto uma métrica eta, alfa, beta. Então vai ficar assim. X ponto alfa, x ponto beta. E aqui vai ficar assim. Delta, mi, eta, alfa, beta. Todo mundo concorda? E eu tenho um sinal de menos aqui. Ok. Deixa eu ver se eu não fiz uma besteira. E aqui agora, o que eu preciso que aconteça? Eu preciso transformar um alfa no mi, então vai ficar mi e o beta no ni. Vai ficar delta. Peraí.
vai ficar eta ni beta, né? Isso. Eta ni beta. Vocês concordam? Ó, quando a gente pegar esses termos aqui e multiplicar aqui, vai ficar esse cara com alfa aqui, com beta aqui. O beta desce e vira alfa alfa, que é esse termo aqui. E tem o sinal de menos na frente. Esse cara vai transformar esse alfa no mi, vai ficar assim, um ponto com mi aqui, certo? E esse eta aqui, ele vai pegar esse beta, vai descer e vai ficar ni embaixo, que é o que eu tenho aqui, ó. Tá certo? Então, bom, chegamos numa fórmula bonitinha, depende do conceito de bonitinho. Bem. Ok. X ponto alfa, x ponto beta, menos x ponto alfa, x ponto alfa sobre C2. E aqui vai ficar assim, ó. Delta alfa mi eta ni beta menos delta ni mi. Parece um gerador do grupo de Lorentz. Mi eta beta menos delta ni eta alfa beta. Olha que interessante, aqui a única diferença, ó, é que eu estou trocando, o mi está sempre em cima, aqui está sempre o beta, e estou trocando o alfa e o ni, é antissimétrico em alfa e ni. Oi? Obrigado. E o c quadrado. Ok? Maravilha. E aí, qual a relação que esse negócio tem com o nosso alfa? Que aparece, aparentemente não tem nada a ver, né? É uma aceleração, um negócio complicado, um tensor. Né? É difícil de ver o que está acontecendo. Mas veja, quando a gente faz a coisa unidimensional, o módulo daquilo que a gente está trabalhando é a própria quantidade, certo? Porque só tem uma dimensão, você não precisa somar o quadrado de várias direções diferentes. E esse cara aqui claramente não é um invariante, ele tem um índice aqui, tá certo? Esse índice vai fazer com que esse cara tenha componentes diferentes de zero, né? Eu posso escolher esse cara aqui com uma componente qualquer, e eu vou ter aqui vários valores diferentes, tá certo? Então, mas uma coisa que eu posso ver aqui é o seguinte. Espera só um instante. O que eu posso fazer é o seguinte, eu posso imaginar que a aceleração ela também pode estar num referencial onde ela está, digamos, eu posso botar um referencial que aponta na direção da aceleração, tá certo? Nesse sentido, nesse referencial, essa é a aceleração alfa que eu vou medir, ok? Mas essa mudança de referencial é invariante se eu pegar o módulo desse cara aqui, certo? Se eu pegar o módulo desse cara, ou seja, se eu pegar aqui módulo de d, mi, d tal, né, é definido como raiz de d, x, d, mi, d tal, d, mi, d tal, eta, mini, né? Eu espero que esse cara aqui me dê o alfa, que é o módulo da aceleração, certo? Peraí, não sei se é isso. Só ver uma coisa aqui rapidinho. Tem uma coisa que eu estou fazendo aqui que está ruim, tá? Eu estou usando alfa em cima e embaixo. Mesmo que esse aqui não tenha nenhuma importância, seria melhor usar outro índice qualquer aqui que a gente pode usar lambda. Só para
tem alfa repetido aqui, né? Tá vendo? Estou usando alfa lá, mas é melhor tomar cuidado com isso aqui, tá? Por mais que a gente saiba que isso aqui é uma soma, isso aqui é uma soma, se a gente repete alfa aqui em tudo, às vezes a gente pode se confundir achando que isso aqui tem uma contração errada aqui, tá certo? Mas não tem nada errado não, tá? Então vamos calcular esse cara aqui, vamos ver se vai dar tempo. Então vamos lá. Só que agora eu vou ter um monte de índice. Ó, esses lambdas eu vou deixar iguais, tá? Então eu tenho um fator. Né? Que é esse fator aqui. Ele aparece duas vezes, então ele está ao quadrado aqui, só que eu vou aparecer duas vezes e depois vou tirar a raiz. Então ele fica do mesmo jeito. Ok? Então não preciso me preocupar com esse fator aqui. A velocidade da luz, vou deixar quietinha lá, não tem problema. Só que agora eu vou precisar de novos, tá vendo? Porque eu vou precisar desse produto aqui. Então vai ficar assim. Eu já sei. Vou botar quadrado aqui, ó. Só para facilitar, vou botar uma raiz quadrada gigantesca, tá? Então isso aqui vai ficar assim. X dois pontos, X ponto, X ponto. Do primeiro cara tá ni, alfa e beta. Ni, alfa e beta. Do segundo cara vai ser X ponto, X ponto, X ponto. E agora a gente vai querer... Gama a gente já usa para fatoriais, lambda, teta, φ, tá certo? Vou botar um C a quarta aqui e vou fazer o quê? Vou fazer aquela brincadeira lá. Então vai ficar delta alfa mi eta mi beta menos delta mi, né? É o mi, eta alfa beta, e agora a gente vai ter que trocar aqui os caras. Então eu vou ter delta eta menos delta eta. Então vamos lá, é onde mi vira teta, onde era alfa vira φ, certo? E onde era capa, onde era beta vira capa. Então aqui é capa, eu acho que eu esqueci alguém. Capa. Isso. E onde era o mi aqui, ó, é a contração que eu estou fazendo com o mi desce. Vou botar assim. O mi. Tá. Preciso de mais uma letra. Psi. Então, psi. Psi. E aqui, eta. Mi. Psi. Tá certo? Pessoal,
Tá muito arcano isso aqui, não dá para acompanhar. É mecânico, tá? Mas é chatinho, certo? Porque aqui a gente não pode repetir índice, por isso que eu estou fazendo isso aqui tudo. Então vocês têm que fazer no braço, tá? Para vocês terem ideia de como é que faz esse tipo de conta aqui, certo? Dá um pouco de trabalho, mas depois de um tempo vocês acostumam. Mas os passos, pelo menos assim, a fórmula de como fazer. Não, mas é difícil mesmo, assim, tem que pegar como é que diz, o costume de trabalhar com isso, certo? Bom, eu vou fazer aqui, depois a gente faz de novo, faz exercício e treina, depois faz coisas mais curtas e tal. Então vamos lá, a gente tem que fazer a distribuição desses caras aqui, certo? Deixa eu ver, o que vai acontecer é que o Mi vai contrair com o Psi, tá certo? Então vai ficar assim, esse com esse vai ficar delta, alfa. O Mi com o Psi vai ficar eta, alfa, φ. Vocês conseguem ver isso? Esse cara junto com esse, esse transforma o Mi em alfa e esse transforma o Psi em φ. Tá certo? E aqui repete. Eta, Mi, beta. E aqui repete. Eta, teta, alfa. Tá certo? Então, foi esse vezes esse que eu fiz. Esse vezes esse vai ficar assim. Mais a mesma coisa. Agora vai ficar eta, ni, fi. Peraí. É isso mesmo, né? Ni, teta, quer dizer. Ni é esse com esse. Deu isso aqui, certo? Esse com esse vai dar esse cara aqui. Então, isso com isso vai ter esse delta transforma esse ni no ni e esse delta transforma o psi no teta. Tá aqui. Aí repete. Beta. Engraçado. Sinal de menos L mesmo? Tá certo. Beta. E aqui vai ficar eta, teta, kappa. Eta, alfa, beta, eta, fi, kappa. Rapaz, tá muito mais complicado do que do outro jeito que eu tinha feito aqui. Mas vamos lá. Esse com esse, né? Então, deixa eu pegar. Esse com esse vai ficar menos eta, ni, fi, eta, alfa, beta, eta, teta, kappa, certo? E finalmente, esse aqui, com esse aqui, vai ficar menos eta, alfa, beta, beta, eta, teta, kappa. Tá? Vamos ver. Alfa, φ tá aqui, alfa, φ tá aqui, ni beta tá aqui, ni beta tá aqui, esse cara tá aqui, esse cara corta com esse, eu não posso ter encontrado zero porque não pode ser zero, tá? Então esse cara cortou com esse aqui, tá? É só ver que, né, eu não errei nada. Ó. É alfa, φ, alfa, não é. Alfa, φ, tá certo. Por que esse cara aqui ficou alfa? Não, tá errado, é alfa, teta. Não era para cortar, não. Né? Esse é o último, esse com esse, é alfa. É esse com esse. Alfa, teta, ni, beta, e aqui vai ficar φ, kappa. Tá. Então vamos lá. Agora, vocês vejam o seguinte.
eu tenho total simetria em alfa, beta e em φ kappa. E ni teta também é simétrico, certo? Então, se eu encontrar os caras com sinal trocado, eles vão dar 0, certo? Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Ó, vamos pegar todos os caras que têm o mesmo eta com ni e teta, tá certo? Ó, ni teta, não, aqui, ni teta tá aqui. E aqui, só tem um com ni e teta? Ni teta tá aqui, tá certo isso? Aqui. Só tem um com ni e teta. Isso. Ok, então esse cara aqui é o único que tem ni e teta, tá certo? Então esse cara aqui, ele vai dar um termo do tipo x dois pontos ni, x dois pontos ni. Certo? E esses caras aqui, ó, vai dar x ponto contraído com x ponto e x ponto contraído com x ponto, tá vendo? Porque é só o que sobrou aqui, ó. X ponto com x ponto e x ponto com x ponto. Peraí que tem cara demais aqui, não tem não? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, não, tá certo. X ponto com x ponto e x ponto com x ponto. Certo? Então vai ficar x ponto ao quadrado aqui. X ponto à quarta. Tá? Eu vou fazer só esquematicamente, aí na próxima aula eu organizo isso aqui para vocês. Tá certo? Todos os outros eu vou contrair o 2 pontos com 1 ponto. Tá certo? Porque, ó, o meu ni, ele vai contrair com beta, que é um cara que tem só 1 ponto. O ni contrai com φ, que só tem 1 ponto. E assim por diante. Então, esses 3 caras aqui, eles vão ser iguais. Tá certo? Então, eu vou ter um fator de 1, menos 1, menos 1, mais 1. Então, vai ficar menos um cara que é assim, ó, x dois pontos, ni, x ponto ni, e aqui eu vou ter o que vai sobrar para mim se eu contrair isso aqui ao quadrado. E aí eu já usei... Eu tenho 4 desses caras aqui, eu já usei 2, vai ficar... Tá. Eu acho que é isso aqui, pessoal. Como eu falei para vocês, eu vou organizar essa continha aqui, ficou muito confusa, eu vou fazer de novo para vocês, tá? Vou fazer da maneira mais simples, vou fazer da maneira mais covariante, que é essa maneira que eu estava fazendo aqui agora, acabei de fazer de cabeça, e não deu tão certo quanto eu estava imaginando, tá? E eu vou mostrar que isso aqui no fim vai ser aquele alfa mesmo, tá certo? E que tem várias nuances aqui envolvidas, e a gente vai resolver um sistema de coordenadas acelerado e vai encontrar aquelas coisas que eu falei para vocês, de horizontes, haver uma série de coisas interessantes, mostrar que a velocidade vai ficando constante em vez de ficar infinita, tá? Mas eu vou fazer isso com mais detalhe para vocês.